Galera, vamos então para mais uma semaninha com as nossas lives especiais para você ficar antenado aí no que há de mais novo dentro do estudo do vestibular, dentro do estudo de redação. Não esqueça de dar o like no vídeo, ativa o sininho para você sempre ficar por dentro aí do que está rolando, por dentro das nossas aulas, de todo o conhecimento que a gente despende aí gratuitamente nessa página para vocês, gente. Não se esqueça, ativa o sininho, like e deixem ali seus comentários a respeito da aula, a respeito das suas dúvidas, que eu faço questão de sanar tudo para vocês depois. A aula de hoje, ela é mais que especial. Eu vou tratar simplesmente de uma análise de uma redação que ganhou 1000 no Enem 2022. Vocês ficaram sabendo aí por meio da mídia, né, gente, o quanto foi difícil tirar um notão desse dentro dessa perspectiva aí do Enem 2022. E essa redação ela cumpre com todos os requisitos solicitados pela banca e cumpre com maestria. Tá? É uma redação bem prototípica de Enem, uma redação que primou bastante pela forma, fez uma análise pertinente aí às relações de causa e consequência, uma redação bem propositiva. Por isso que eu escolhi essa redação para fazer essa live hoje para vocês. Vamos começar por uma análise, gente, da nossa frase temática do ano passado, que trazia aí para a gente 3 elementos como palavra-chave, que era invisibilidade, registro civil e cidadania. Para facilitar o nosso trabalho, o que o Enem fez? Ele simplesmente entendeu invisibilidade e cidadania como se fosse uma coisa só. Então, para evitar o tangenciamento, ou seja, para evitar que o teu texto abordasse apenas previamente, né, parcialmente, o tema do Enem, era assim, não precisava ali das 3 palavras-chave, tá? Se o seu aluno citasse invisibilidade, não citasse cidadania, ele já não caía no tangenciamento, a gente já entendia que tinha uma abordagem completa temática, tá? Então, vamos lá para essa análise de redação. Introdução. Lembra que eu sempre falo para vocês, a introdução é simplesmente o cartão de visita, é o que vai chamar a atenção desse corretor. Se a introdução ela tende a ser algo extremamente bem estruturado, com conteúdo, que mostra realmente que esse candidato sabe do que está falando, você já tem ali meio caminho andado para o restante do texto. Por quê? Porque o corretor ele vai olhar para o teu texto e vai falar, nossa, né? Aí vem coisa boa, tá? Vamos analisar. Primeiramente, esse parágrafo ele está dividido em 3 momentos. A gente já pensa, esse candidato ele sabe o que é uma microestrutura textual. Tem que ter um momento de introdução da ideia, um momento de problematização e um momento de conclusão, tá? Então vamos lá, como que ele contextualizou? Ele contextualizou, gente, com um repertório, citando aqui Vidas Secas. Vamos ver se ele já ganhou nota de repertório de cara? Para o repertório ele ser validado, né, para a gente ganhar nota 5, que é o que equivale a 200 pontos na competência 2, esse repertório aqui, ele tem que simplesmente ser legitimado, ele tem que ser pertinente e ele tem que ser produtivo. Vou explicar para vocês o que é isso. Legitimado, quando ele pertence a uma área do conhecimento. O livro Vidas Secas não foi inventado por esse candidato, ele pertence à área da literatura. Pertinente. Pertinente é quando essa obra aborda as frases, as palavras-chave, os pontos fortes ali da nossa frase temática, no caso, invisibilidade e cidadania e registro civil. E produtivo se ele está de acordo com a construção do texto, se ele faz sentido dentro do parágrafo. Como ele começou aqui com a contextualização, gente, toda contextualização acaba sendo produtiva, né? É só se a gente comete um erro muito visível ali, né, dentro desse parágrafo, tá? Mas vamos ler essa contextualização. A obra modernista Vidas Secas, produzida por Graciliano Ramos, retrata a história de vulnerabilidade socioeconômica enfrentada por Fabiano e seus 2 filhos, os quais eram chamados por seu pai de filho mais novo e mais velho, não possuindo seus nomes registrados durante o desenvolvimento do enredo. Olha só, gente, um adendo, né? Aqui tem um errinho de coerência externa, porque não é uma obra modernista, ela é pré-modernista, mas o Enem não penaliza esse tipo de questão, tá? Então não tem nenhum tipo de prejuízo por conta disso. Mas aqui ele fala, né, que
É uma história que fala de vulnerabilidade socioeconômica. Vulnerabilidade socioeconômica, gente, é falta de cidadania, ok? Então, a gente já tem uma parte do tema aqui. A invisibilidade, ela entra aqui também. E depois aqui ele fala, né, que os meninos não tinham nomes registrados, nos remetendo aí ao documento de registro civil. Então, logo na contextualização, esse cara garante a nota máxima na competência 2. Por quê? Porque o repertório ele está legitimado, ele está pertinente e ele faz sentido aqui dentro da construção do parágrafo, ou seja, ele está produtivo, tá? Ao sair do campo literário e fazer uma análise da atual conjuntura brasileira, nota-se ainda a invisibilidade associada ao acesso das pessoas ao registro civil, visto que tal problema é negligenciado por diversos segmentos sociais e políticos. Gente, dá uma olhada, né? A estratégia usada por esse candidato ou essa candidata foi excelente. Ela comparou a ficção, a literatura, com o contexto atual, tá? E para isso, ela se utilizou de um recurso coesivo. Ela construiu, né, ela fez uma construção aqui com as palavras, que a construção acaba tendo esse valor de recurso coesivo. Então, ao invés de optar por um analogamente, por exemplo, ela optou por essa construção que tem esse valor de comparação, tá? Então, da mesma forma que acontece dentro do texto ficcional, acontece na conjuntura atual, ok? A partir desse contexto, é fundamental entender o que motiva essa situação irregular de documentação e o principal impacto para a sociedade, a fim de que o acesso à cidadania seja eficiente. Novamente, temos uma construção com valor de conjunção, só que aqui a gente tem que prestar atenção, porque essa conjunção, ela tem um valor específico, né? Porque o último período da minha introdução, ele é um período que tem esse valor conclusivo, é a conclusão do meu parágrafo, que é o que a gente chama de tese, né? A tese é nada mais, nada menos que a conclusão desse parágrafo, tá? Então, ao invés de optar por um logo, um portanto, o que ele fez? Ele fez uma construção que possui, na verdade, esse valor, tá bom? Agora, olha só, ele usou também com maestria as palavras-chave depois, né? Para não haver margem de dúvida: cidadania, invisibilidade, registro civil, tá? Usou, garantiu a nota garantiu que não haja o tangenciamento. Agora eu gostaria de fazer um adendo aqui para vocês sobre a quantidade de recurso coesivo que esse candidato despendeu num parágrafo apenas, né? Olha só, os quais. Depois a gente tem aqui uma análise da atual conjuntura. Tudo isso aqui funciona como um recurso coesivo. O ainda também funciona, tá? O visto que, da ideia de causa. O a partir desse contexto, olha o pronome ali, que retoma algo anterior. E o a fim de também, tá? Então, olha só, super legal. Não tem, a não ser ali a obra pré-modernista, mas é algo que não conta no Enem, a gente não tem como tirar nota desse candidato ou dessa candidata. O texto está muito bem escrito, tá, pessoal? Vamos ao desenvolvimento 1, que é, na verdade, o segundo parágrafo do meu texto. Então, eu tenho que começar esse parágrafo com um recurso coesivo que dê a ideia de início de análise. E, ao invés de optar por uma conjunção em si, ele também fez uma construção que tem esse valor. Ó. Diante desse cenário, percebe-se que a invisibilidade acerca da questão do registro civil é motivada pela falta de uma política pública eficaz que regularize essa problemática. Então, nessa primeira oração aqui, nesse primeiro período, nós temos o que a gente chama de ideia central. Ideia central. Todo o restante do meu parágrafo vai dizer respeito a essa ideia central, gente. Eu não vou acrescentar informações, eu vou aprofundar essa informação, que traz como causa aí, né, a negligência aí como causa a falta de uma política pública. Então, tudo que eu disser vai dizer respeito a essa falta de política pública. Isso ocorre principalmente porque, como já mencionado nos estudos da antropóloga Lilia Schwartz, há a prática de uma política de eufemismos no Brasil, ou seja, determinados problemas tendem a ser suavizados e não recebem a visibilidade necessária.
Sob essa ótica, é perceptível que o reduzido debate sobre a importância da certidão de nascimento e de outros documentos, bem como a baixa presença de estratégias para facilitar o acesso a pessoas de baixa renda, dificultam a mudança dessa situação preocupante. Então, de isso ocorre até preocupante, nós temos o quê? O desenvolvimento dessa ideia central. Tá? Tudo referente à ideia central. Na verdade, a gente está dizendo aqui como acontece essa falta de política pública, tá? Eu estou tentando explicar isso aí para vocês. Aqui percebam que para não ficar muito extenso, um período muito extenso, o candidato ou a candidata resolveu dividir esse desenvolvimento em 2 períodos, o que não pode ter menos que 3, porque aí a gente não tem a configuração da microestrutura, né, da introdução, do desenvolvimento e da conclusão do parágrafo. Mas, se houver necessidade, geralmente no desenvolvimento, essa necessidade aparece, ela é muito recorrente e muito importante aí, para a gente garantir que não haja nenhum tipo de truncamento na linguagem. Foi uma estratégia bem interessante, tá? Aqui eu chamo a seguinte atenção, né? Ela coloca aí uma menção a repertório, ela cita aqui uma prova concreta da antropóloga, tá? Vamos só ver, imaginemos que esse texto não tivesse o repertório ali no primeiro parágrafo. Vamos ver se esse repertório seria válido. Percebam, gente, que embora ele seja legitimado, ou seja, ele pertence a uma área do conhecimento, e ele seja produtivo, porque ele faz todo sentido na explicação da falta de política pública, ele não é um repertório pertinente. Por quê? Porque ele em si, o que a antropóloga fala em si, não fala de registro civil e de cidadania. Até fala de visibilidade, mas aí falta a questão do registro civil. Então, esse repertório valeria um 4 e não um 5, tá? E vamos para o momento final aqui do parágrafo, né? Desse modo, enquanto a desinformação e a assistência precária se mantiverem, a procura pelo registro de nascimento será reduzida. Aqui a gente tem a conclusão, né? Da microestrutura. Então, a gente percebe esse parágrafo dividido ali em 3 momentos, né? E isso foi feito com uma maestria muito grande. E olha só, gente, a quantidade de recurso coesivo, não só interparágrafo, né? Como é esse do início aqui, mas intraparágrafo também, dentro do próprio parágrafo. Isso deixa o texto, gente, muito bem construído. É o tipo de coesão que o Enem gosta, por isso que ela ganhou nota máxima aqui, ela ou ele, né, no critério 4, tá? Então, olha só, o pronome essa, ele funciona, depois o isso, depois temos o porquê, o como, depois o ou seja, sob essa ótica, é perceptível que também tem valor de coesão, bem como valor de adição, a baixa presença dessa novamente, né, remetendo a algo que foi dito anteriormente. Agora, presta atenção nessa conjunção aqui, desse modo. Gente, todo período que finaliza o parágrafo, ele deve ser iniciado por uma conjunção que tem esse valor de conclusão. Isso deixa muito clara essa microestrutura, tá? Então, não tem nada para a gente pensar, esse texto aqui precisa disso, precisa daquilo, tem uma lacuna, deixou de explicar alguma coisa. Não, é um texto impecável. Você percebe que não precisa de uma discussão tão aprofundada, né? Não é uma discussão tão aprofundada, porém cumpre com a função da microestrutura, gente. E cumpre muito bem, sem deixar lacuna nenhuma, né? E tudo que esse parágrafo fala diz respeito à falta de política pública. Não é aquele parágrafo cheio de informação e a gente acaba esquecendo ali de desenvolver essas informações, tá? Vamos ao desenvolvimento 2, terceiro parágrafo do meu texto, e ele é iniciado aqui com uma conjunção do tipo outro sim. Essa conjunção, ela dá a ideia de soma, tá? Ideia de soma. O que é isso, pessoal, essa ideia de soma? Configura, na verdade, que vai haver mais uma análise. Eu vou apontar mais um fator responsável ali pelo problema apresentado dentro do meu texto, tá? E esse fator de soma, ele tá veiculado por meio dessa conjunção aí. Vamos entender agora qual que é a ideia central que vai permear todo o parágrafo aqui. Outro sim, convém pontuar que o principal efeito negativo disso é o afastamento desses grupos não registrados dos espaços públicos, em especial da escola e do mercado de trabalho. Então, o afastamento da escola e do mercado de trabalho acarretado aí pela falta de registro civil, tá?
Depois vamos ao desenvolvimento, né? Que a gente vai ter que dizer o quê? Como acontece isso? Então, todo o meu desenvolvimento, ele vai se dignar a explicar isso para o meu interlocutor, né? Para quem está lendo o meu texto. Tal situação é discutida no livro A Cidadania no Brasil, o Longo Caminho, do historiador José Murilo de Carvalho, ao sustentar que a desigualdade social impede a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Ao seguir essa linha de pensamento, à medida que o indivíduo não tem seus documentos regularizados, a possibilidade de inclusão no meio escolar e no laboral diminui, uma vez que tais papéis são pré-requisitos para se matricular e ser posteriormente contratado por uma empresa. A título de exemplo, o Brasil é o quarto país mais desigual do mundo, conforme o IBGE. Então, aqui, de tal situação até IBGE, nós temos o desenvolvimento. Então, aqui, a ideia central, que é o afastamento da escola e do mercado de trabalho, e aqui como acontece esse afastamento. Novamente, ela faz menção a um livro, então nós temos um repertório que é legitimado, só que ele não é pertinente, né? Embora esse repertório ele fale de desigualdade social, e a gente sabe que a desigualdade social está intrinsecamente ligada à falta de cidadania, ele por si mesmo não fala da questão do registro civil. Tá? Então, ganharia nota 4 também. Então, ela só ganhou nota 5 por conta do Vidas Secas ali. Dessa maneira, observa-se como esse problema promove a vulnerabilidade. Então, aqui nós temos a conclusão, o efeito social aí desse afastamento. Vamos analisar os recursos coesivos. Então, a gente tem aqui desses grupos, em especial, tudo isso coopera aí para a união, tá? Dos períodos, união das ideias. Tal situação, a seguir essa linha de pensamento, à medida que, dando ideia de proporção, uma vez que, dando ideia de causa, o tais aparece de novo. Eu não posso dizer, gente, que houve uma repetição de conjunção porque ela utilizou o tal e o tais. Por que eu não posso dizer? Porque aqui, ó, esse tipo de recurso coesivo, ele só vem acompanhado de um substantivo. E esse substantivo, ele não está repetido aqui, tá? Não tá. Beleza? A título de exemplo, a gente tem também, né, um recurso coesivo para iniciar o exemplo, o posteriormente, e por fim, o dessa forma, dessa maneira. Olha só, gente, o dessa maneira é uma conjunção conclusiva. Olha como é importante a gente terminar, né, essa microestrutura com essa ideia de conclusão. E ele reforça aqui com esse problema, né, dizendo respeito a quê? A ideia central, ao que foi apresentado na ideia central. Não tem lacuna, tá? Não, super bem construído, cumpriu a microestrutura. Gente, tá perfeita essa redação, né? Não tem o que falar. E agora a proposta de intervenção. Então vamos lá. A gente inicia com uma conjunção conclusiva, porque na verdade a proposta de intervenção, ela é o parágrafo de conclusão da minha dissertação. E aqui, ó, no início, ela não quer começar logo com a proposta de intervenção. Ela fala do quê? Da necessidade, ela faz justamente o que eu sempre ensino para os meus alunos, da necessidade de solução para esse problema. Portanto, a invisibilidade associada ao registro civil no Brasil precisa ser revertida, solucionada. Para isso, é fulcral que o Poder Executivo Federal, o agente, mais especificamente o Ministério da Cidadania. Aqui, gente, a gente tem uma duplicidade de agente. Eu não posso dizer que esse mais especificamente o Ministério da Cidadania é um detalhamento do agente, porque ele não é. É só mais um agente que eu coloco, tá? Estimule ações estratégicas, aqui seria a ação, para ampliar o número de pessoas registradas oficialmente, principalmente nas comunidades pobres. Esse principalmente nas comunidades pobres, ele funciona como um detalhamento da ação. Essa iniciativa ocorrerá por meio da implantação, então por meio da... Olha só como esses recursos, eles facilitam a gente encontrar o modo. É por isso que eu sempre falo, iniciem um modo com por meio de, por intermédio de, tá? Por meio da implantação de um projeto nacional de incentivos à formalização de documentação pessoal, o qual irá contar tanto com palestra nas escolas e nas redes sociais, quanto com aumento de envio de assistentes sociais para verificar a situação de registro nas residências. Aqui nós temos um detalhamento do modo, e isso será feito a fim de conter o impacto social desse problema e aumentar a cidadania.
que seria, na verdade, o efeito. Afinal, casos como o do livro Vidas Secas precisam ser reduzidos. Então, olha só, nós temos todos os elementos solicitados: agente, ação, detalhamento, modo, efeito. Percebam, gente, que esse candidato ou essa candidata deu apenas uma proposta de solução. Uma só já basta, porque na verdade você não tem que dar proposta de solução para o que você evidencia dentro da tua argumentação. Você tem que dar proposta de solução para o seu problema, para o problema que você apresenta ali na tua introdução. Então tá impecável. Eu faço um adendo aqui dessa conjunção a fim de. Ela já usou essa conjunção, ou ele, na introdução. Então, se é um corretor mais chato, acabaria dando 4 na competência 4 aqui, por conta dessa repetição, tá, gente? Então, fiquem... Agora, provavelmente o corretor, ele pensou o seguinte: ela usou a mesma, mas está muito distante, né? Está lá na introdução, depois está lá na conclusão, no finalzinho. Se fosse no mesmo parágrafo, isso ia pegar, tá? Então, tentem não repetir. Podia usar aqui, será feito com o intuito de... né, com a finalidade de... Tudo isso apresenta valor de efeito, tá? Não precisa necessariamente a gente ficar repetindo a mesma conjunção. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Analisem, enxerguem o texto de vocês nesse texto, enxerguem o texto de vocês em tudo que eu disse. Vejam se ele realmente contempla todas essas questões que eu acabei apontando aí para vocês, tá bom? Até a próxima live na semana que vem, que vai estar super especial para você também. Não se esqueça, deixa o comentário se houver dúvida, dá um like ali para gente, né? Para esse vídeo bombar aí na internet. E não esqueça de ativar o sininho para você ficar por dentro de todas as aulas que a gente vai disponibilizar para você gratuitamente aí. Até mais, pessoal!